Eu não sei você, mas se esse papo de que seus erros te fazem mais forte fosse verdade, eu já estaria maior que o Jotaro. Na verdade, por muito tempo, tudo que eles fizeram foi me deixar mais ansioso. E justamente porque essa pilha de fracasso já estava grande demais, que eu precisei buscar uma forma mais saudável de lidar com ela. E surpreendentemente, eu encontrei essa forma assistindo animes. Por essa razão, vem comigo que eu vou te apresentar 4 animes que vão te ensinar como os vencedores lidam com seus fracassos e transformam eles em meros degraus numa escada que vai até o sucesso. Salve galera, Zagreu na voz, e eu já vou começar a lista entregando ouro para vocês. Uma Musume Pretty Derby, o anime que vai te ensinar a se levantar depois de cair e continuar lutando em busca da vitória. Isso mesmo, é a exata mesma mensagem do filme do Rocky Balboa, só que passada de um jeito que os otakus consigam entender, com garotas cavalo. As temporadas são histórias isoladas, então você pode começar um anime pela segunda temporada, que é a que vai importar para o nosso objetivo de te transformar no vencedor. A gente vai acompanhar a história do Tokai Tale. Se você não sabe nada sobre a obra, aqui as Uma Musumes disputam corridas profissionalmente. A vida delas basicamente é correr, elas são atletas de alta performance. E a Tokai Tale é uma das melhores da sua geração. Quando o anime começa, ela tá a uma corrida de conquistar o seu sonho de vencer o torneio invicta. Mas a vida não pega leve pra ninguém, nem com as mais simpáticas garotas cavalo. Por isso, as coisas não vão acontecer exatamente como planejado. Eu não vou te dar spoilers, mas o que você precisa saber é que essa vai ser uma história cheia de altos e baixos, principalmente baixos. A vida vai tentar derrubar a Tale diversas vezes, com golpes cada vez mais pesados. E é o espírito dela lutando para levantar e continuar seguindo o seu sonho, mesmo com todas as barreiras, que vai nos cativar. Esse é o aprendizado que esse anime vai deixar no nosso caminho para a vitória. Que mesmo com a vida jogando contra nós, com o mundo colocando todas as dificuldades no nosso caminho, mesmo depois de cair diversas vezes, a gente ainda tem que se levantar e seguir lutando. Que é depois disso que vem as maiores vitórias. Como eu disse, é basicamente um rock para otakus. Numa pegada parecida, ainda sobre enfrentar o fracasso de frente, temos Re:Zero, só que com um olhar diferente. Aqui a gente vai acompanhar a história do Subaru, que foi transportado para outro mundo. Só que diferente dos outros isekais genéricos, onde o protagonista ganha um poder super mega hiper apelão, o que o Subaru recebeu foi algo bem cruel. O poder de voltar no tempo depois de morrer. Por causa disso, ele não tem opção além de tentar de novo depois de falhar e corrigir os seus erros. Porque se ele não fizer isso, ele vai morrer, voltar no tempo, morrer de novo, voltar no tempo e morrer de novo. Num ciclo de dor e sofrimento. Aqui, a mensagem que vai nos ajudar é de que às vezes a gente precisa olhar para nós mesmos e para as nossas ações, depois de falhar, antes de tentar de novo. Porque, adivinhem só, às vezes o problema somos nós. No começo da história, o Subaru só pensa nos próprios interesses e tem dificuldade em pedir ajuda para as pessoas ao seu redor. Por causa disso, no começo, ele fica simplesmente batendo cabeça, tentando resolver os desafios que surgem na tentativa e no erro, morrendo e revivendo, até que eventualmente ele dá sorte e encontra uma abordagem que resolve a situação. Até que chega num ponto onde ele se mete numa enrascada tão grande que isso não funciona mais. Ele morre várias vezes tentando achar uma solução, até ficar totalmente desesperado e sem vontade nenhuma de continuar tentando, só desiste. Só que é aí que, com as palavras de apoio de uma amiga, que ele vai perceber uma verdade muito dura. Ele basicamente não estava nem tentando. Ele só estava fazendo um esforço mínimo, sem se comprometer a encarar o problema de frente de verdade. As coisas davam errado e ele ficava se fazendo de coitado, reclamando do fracasso. Agora, depois dessa conversa honesta, o Subaru finalmente muda de comportamento. Ele pede ajuda para as pessoas poderosas ao seu redor e para conseguir essa ajuda, ele precisa entender os interesses delas e negociar uma forma de satisfazê-los. E adivinha só qual é o resultado? Na primeira tentativa, depois de assumir a responsabilidade pelos seus erros e mudar de atitude, ele consegue vencer a batalha que antes estava impossível e salvar os seus amigos. Não é nem um pouco agradável admitir isso, mas muitas vezes as coisas que fazemos não dão certo por nossa culpa.
Se a gente parar de ficar batendo cabeça, sentar e olhar com calma para o nosso comportamento, a fim de entender o que a gente pode fazer de diferente, as nossas chances de conseguir solucionar o problema são muito maiores. É literalmente aquela frase: o único denominador comum de todos os seus fracassos é você mesmo. Agora vamos falar do anime mais fácil de se identificar nessa lista, e justamente por isso ele tem um profundo potencial de te transformar no vencedor. Bottom Tier Character Tomozaki-kun, ou Jakuchara Tomozaki-kun em japonês. Aqui a gente acompanha a história de Tomozaki, um gamer sem amigos cuja única felicidade é ser o top 1 num jogo de luta chamado Attack Family. O top 2 desse jogo sempre disputa com o protagonista, mas nunca vence. Por isso decide fazer um convite para eles se encontrarem na vida real, a fim de conhecer a pessoa que sempre derrotava ele. Como Tomozaki é um vagabundo que não tem nada melhor para fazer, ele acaba aceitando esse convite nada suspeito, e para surpresa dele, o top 2 é na verdade a garota mais popular da sua escola, a Aoi. É só um pouquinho forçado, eu sei. Já a Aoi fica super decepcionada ao conhecer o top 1. Ela sim é incrível. Boa nos estudos, boa nos esportes, bonita, popular, a típica boneca de anime perfeita. Excelente em tudo que faz, a melhor, menos no Attack Family. Por isso ela pensava que ao conhecer o top 1, ele também seria uma pessoa incrível e ela poderia aprender algumas coisas com ele. E esse é o motivo dela nem conseguir esconder o desgosto quando encontra com o Tomozaki, um total fracassado. Já ele logo se ofende com essa atitude dela e diz que ela não pode julgar ele, que a vida é um jogo de merda, desbalanceado, e que pra ela é fácil dizer que gosta desse jogo, já que ela é um personagem de top tier, diferente dele que nasceu com um personagem ruim e tá fadado a ser pra sempre um perdedor nesse jogo injusto. E é aqui que ele vai tomar uma lapada seca pra nunca mais esquecer. Esse coitadismo vai irritar ainda mais a Aoi e ela vai jogar uma verdade dura na cara dele. O Tomozaki não era um fracassado porque deu o azar de nascer com um personagem ruim. Ele é um fracassado porque ele nem estava tentando jogar o jogo. Ela aponta para como ele está mal vestido, com as roupas amassadas, o cabelo bagunçado. Diz sobre como ele nem tenta falar com as pessoas e socializar na escola, por isso não tem amigo nenhum. O Tomozaki é o pior tipo de gamer. Aquele que perde uma vez, fica frustrado e sai por aí dizendo para todo mundo que o jogo é uma merda, sendo que ele nem tenta aprender a jogar. E essa conversa mexe com ele, por causa do espírito de jogador. Assim, o nosso protagonista reconhece como ele estava sendo infantil e diz que vai dar uma chance para o jogo da vida. E a Aoi, comovida, promete ajudar ele nessa jornada, e então eles começam uma relação de professora-aluno. E a partir daqui a gente vai acompanhar a história do Tomozaki upando seu personagem na vida real. Vamos ver ele aprender a se vestir melhor, mudar o corte de cabelo e, o mais importante, socializar. Ele vai ser desafiado a falar pela primeira vez com seus colegas de sala, puxar assunto com garotas. É bastante assustador, eu sei. Mas não é um anime de terror, pode ficar tranquilo. Sair de casa e ir pra rolês. Tudo isso são desafios para o Tomozaki, mas ele vai superar cada um deles, e depois de pouco tempo se esforçando, a vida dele vai mudar completamente. Acompanhar essa jornada de crescimento pessoal vai te inspirar a querer fazer o mesmo. O anime tem umas dicas bem úteis que a gente pode aplicar na nossa vida real, inclusive. E ele explica isso sempre fazendo comparações com videogames, o que deixa divertido de aprender com ele. O mais especial é a gente ver na prática como a nossa vida pode mudar para melhor, se a gente parar de ficar nos sentindo uns coitadinhos e reclamando das injustiças do mundo. O jogo da vida é sim desbalanceado, mas dá pra gente vencer nele se a gente se esforçar. Vai por mim. Assim como o Tomozaki, eu também era um completo zero na vida social e consegui mudar muito em alguns poucos meses. E por isso eu tenho certeza que se você tiver o mesmo problema, você também consegue. E agora vamos para Shokugeki no Soma ou Food Wars. Esse aqui vai para os fãs de shounens com muita luta. Só que tem um detalhe, as batalhas aqui são de culinária. A história é sobre Yukihira Soma, um garoto que sonha em se tornar um chefe melhor que seu pai e herdar o restaurante da família. Para isso, ele vai entrar numa escola especial, onde a culinária é literalmente tudo. As aulas são só sobre isso e a instituição estimula os alunos a se enfrentarem para resolver os conflitos. Aqui, quando dois estudantes brigam,
Eles vão para a cozinha e vence quem preparar o melhor prato. E você já deve estar pensando qual lição sobre o fracasso tem para aprender aqui? Que vencedores não vivem só de miojo e de ovo frito? Bom, isso é verdade, mas não é essa a mensagem. A questão é que essa escola está cheia de chefes incríveis, desde filhos de famílias milionárias que tiveram acesso desde cedo à melhor educação gastronômica, a pessoas que nasceram com um talento incrível, como um nariz mais sensível que o comum ou uma língua sobre-humana. Mas o protagonista, ele é um cara normal. A única coisa que ele tem de destaque é que ele ama muito cozinhar. E mesmo assim, ele vai derrotar os maiores talentos dessa escola. A lição de Shokugeki no Soma é sobre o valor do trabalho duro. Como o Soma não é especial, ele se dedica e treina muito mais que todos os outros. Ele vira noites testando combinações de temperos e ingredientes, faz e refaz preparos e nunca para de estudar para aprender novas técnicas. É com essa dedicação toda que ele supera os gênios. E mesmo assim, não pensa que tudo dá certo. O Soma também fracassa e perde batalhas importantes ao longo do anime. Mas depois disso, ele sempre se levanta e volta a praticar para se tornar um cozinheiro melhor e ter a sua revanche. Cada fracasso é um aprendizado, uma oportunidade para aprender com os erros e trabalhar duro para transformá-los numa vitória da próxima vez. Caso tenha se interessado por esse anime em particular, tem um vídeo no meu canal onde eu faço uma análise completa de toda a obra. Fica aqui a recomendação. Agora que a gente falou desses animes, deu para entender o segredo dos vitoriosos? Não é que eles não fracassem. Na real, os vencedores falham muito mais do que qualquer perdedor. Mas eles nunca deixam uma derrota continuar sendo só isso. Eles não desanimam, aprendem com ela e usam esse aprendizado para corrigir os erros e tentar de novo. Enquanto isso, o fracassado falha uma vez só e desiste. Por isso, não deixa de tentar só porque as coisas não deram certo na primeira tentativa. Persista. Deixa elas darem errado uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Volta, analisa, aprende com cada uma delas. Siga fazendo isso e uma hora você vai acertar. Todo grande youtuber já postou não um, mas vários vídeos flopados. Todo chefe já fez vários pratos horríveis. Mas eles não desistiram depois disso. E você também não deve. E com isso eu encerro esse vídeo. Agradeço por terem assistido até aqui e peço para que deixem o like se tiverem gostado e considerem se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.